Olá pessoal da 1EM, como vão vocês, tudo bem? Como é que foram as atividades? Como é que tá essa quarentena para vocês aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então, estamos trabalhando bastante, né, gente? Estamos trabalhando bastante, mas acho que agora a direção da escola vai melhorar um pouco aí, mexi aqui na cadeira, melhorar um pouco, vai trazer umas mudanças aí que vão melhorar bastante o nosso trabalho, pessoal, tanto para vocês quanto para nós. Vai ter coisa boa chegando aí. Pessoal, vamos à página 13 do nosso livro. 13, essa página aqui, ó. Simple Present, Affirmative Form, forma afirmativa, pessoal. Vocês lembram disso? Vocês já estudaram isso? Bem, isso aparece para mim aqui, eu não tenho certeza se vocês estudaram ainda ou não. Muitos de vocês já têm conhecimento disso por ter visto em outros lugares, em cursos de inglês. Mas como a gente não tem certeza, nós vamos então para, antes de fazer a página 13, vamos para a página 2 do livro de atividades, onde tem a explicaçãozinha do Simple Present, ok? Acha aí a página 2, dá pausa, né? Acha a página aí e vamos ao trabalho. Sports Around the World, né? O capítulo que a gente está. Simple Present, Affirmative Form. Olha só. The simple present is used to talk about habitual actions. É usado para falar sobre ações habituais. General truths, verdades genéricas, né? And states, estados. O estado que eu me encontro. Estou triste, cansado. With, com I, you, we and they. Com I, you, we and they. The verb is used in the base form. Infinitive without to. Então, o verbo é usado na forma básica, na forma original. O verbo infinitivo sem o to, né? To make, make. Parece que eu tô fora de centro aqui. With, olha só, agora que muda sempre. He, she e it. The verb takes an S, ES or IES. See the following tables. Então, pessoal, simple present, pessoal, o verbo fica o mesmo no I, you, we and they, mas muda no he, she, it. E isso que é esse é o pulo do gato na forma afirmativa. Nós temos ali, ó, I, you, we, they. I like music. You like music. We cry a lot. Nós choramos muito, né? They watch sitcoms. Ele vê sitcoms. O que são sitcoms mesmo? São programas de entrevistas. Acho que é isso aí mesmo. Então, assim, ó. Percebam que os verbos continuaram os mesmos com os pronomes I, you, we e they. Mas no quadro abaixo já mostra o he, o she e o it, transformando os verbos em outras formas. Olha só. He. Most verbs add s. A maioria dos verbos a gente adiciona o s. Como tá ali, ó. O like virou likes. He likes music. She. Não, minto. He, she, it, né? Os três. Desculpa. Não é por pronome. São os três pronomes. Verbs ending in consonant y, drop y and add is. Ou seja, verbos terminados em y, a gente tira o y, tipo cry, e acrescenta is. She cries a lot. Agora aqui, ó. For verbs ending in, olha só, agora muitos verbos, ó. Para verbos terminados em s, double s, sad, cad, o or x, add is. Ou seja, verbos terminados em s, ss, sh, ch, o e x termina em es. Ou seja, it watches. She watches. Pessoal, é uma coisa que tem que decorar. Não posso confessar para vocês, né, afirmar que eu decorei ainda. De vez em quando eu, opa, peraí, aquele verbo termina naquilo. Então, como vocês são mais jovenzinhos, tem tempo livre aí, pessoal, só decora. Olha essa tabelinha e decora. Decora pra vida. Sabe, tipo, regra de porquê. Decora, sabe? A
A gente decora tanta coisa, tanta letra de música ruim, né? Então vamos decorar essa tabelinha, tá bom? Voltamos à página 13. Simple Present Affirmative Form. The following sentences are about sports. Read them and check the option that best completes each statement. As sentenças a seguir são sobre esportes. Leia-as e marque a opção que melhor completa cada declaração, cada... Então nós temos ali, ó, Cassie and Joe play volleyball and on weekends. I play soccer every day. Joe plays table tennis on Mondays. Cassie never play table tennis. E do lado nós temos A, B e C, que são questões de gramática sobre a forma afirmativa dos verbos. Vocês vão dar um pause agora, vão responder e eu volto com a resposta, tá bom? Dá pause, faz bonitinho, olha, integridade intelectual, tri importante, e volta pra gente corrigir, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, pause. Tcharam! Voltei! Vamos lá. Correção, pessoal. Letter A. The sentences show. As sentenças mostram. Habitual actions in the present. Ações habituais no presente. Ongoing activities. O que é ongoing, pessoal? Então, o que é ongoing, pessoal? Ongoing activities. Atividades em andamento. Ongoing. Or completed actions in the past. Ações completadas no passado. Ongoing, olha só. Nós estamos no simple present do affirmative form. Ongoing activities, a gente usaria o present continuous. Completed actions in the past, ações completadas no passado, provável que a gente usasse o simple past. I was playing guitar. Eu estava tocando guitarra. I was playing, ó. Temos o verbo to be no passado, o was e o playing, que é o... acabei de falar, gente. Tô ficando velho. É o continuous, yes. Então, a nossa resposta é number 1. Habitual actions in the present. Ações habituais no presente. Letra B. The sentences are in... Isso aqui é fácil, pessoal. Affirmative form, ok? Negative form, nós teríamos que ter um don't, um no, um didn't. Interrogativo form, nós teríamos um ponto de interrogação, ou um verbo auxiliar, tipo do ou does, no início da frase. Ou um modal no início da frase, verbo modal, não sei se vocês conhecem. Ou começaria com o verbo to be na frase primeiro, que é para fazer a interrogação. The verb takes an S. O verbo leva um S. Em qual situação? In the third person plural, no they. In the first person singular, I. In the third person singular, he, she, it. A terceira pessoa do singular. Sacou? Terceira pessoa do singular. Tranquilo, né? Nada demais. Number 2. Porque isso é questão de decoreba. Tem que decorar, tem que decorar, tem que decorar e ficar decorando e usando, fazendo. O que eu lamento, pessoal, é que a gente não consegue usar o inglês com mais frequência. A não ser aqui no porto da cidade, tudo, mas o que faz a gente aprender o inglês é essa memorização mais a prática. Tem que praticar, tem que praticar, tem que praticar, tem que praticar. E a gente não vive num contexto em que a gente consiga praticar muito inglês, né? Uma pena. Number 2. Complete the following paragraph with the words in the boxes. Então nós temos ali, ó, as palavras na caixa. Ó. They, third person singular, terceira pessoa do singular, as, affirmative, simple present and habitual actions. Vocês vão ler este parágrafo e vão completar com as frasezinhas. Bem simples, pessoal. Bem simples. Joga aí no Google Tradutor, pega o dicionário, tá? Se esforce, vai lá, vai que você consegue, tá legal? Eu acredito em você. I believe in you, ok? Vamos lá? 1, 2, 3, pause e faz. Uou, voltamos. Não quis tocar o dedão aqui na tela, na câmera.
porque pode ficar sujo, né? Mas ficou meio escurinho. Vamos lá. Vamos completar. We use the, nós usamos o simple present to talk about facts or things that are generally true. Para falar de fatos ou coisas que são, na sua maioria, verdade. E, and, o que mais? Para que mais a gente usa o simple present? Habitual actions in the present, ações normais, comuns no presente. Dot, ponto. In affirmative statements, em declarações, em colocações afirmativas, we use the bare infinitive. O que é o bare infinitive, pessoal? Esse bare infinitive significa que é sem o to, é só o infinitivo vazio, simples, tá? Simples, seco. The bare infinitive, an infinitive without to, um infinitivo sem to. With I, you, we, and they. E eles. Ponto e vírgula. Como é que se diz ponto e vírgula em inglês? Fiquei curioso agora, vou descobrir. Poderia ser simplesmente dots and virgule. Sei lá, ponto e vírgula. Mas é semicolon. Semicolon. Ponto e vírgula. Difícil, né? With the... Qual pessoa do singular? Third person singular. The verb usually takes an S. O verbo... Meu Deus do céu. O professor de vocês está ficando senil já. O verbo usualmente é acrescentado um S. Pay attention. Third person singular spelling rules. Ó, terceira pessoa do singular, regras de pronúncia. Most verbs taken an S. Plays, dances, reads. If the verb ends in Y, que é o que a gente viu lá, preceded by a consonant, ó, tem coisa a mais aqui, ó. The Y is changed to IES. Se o verbo termina com Y, precedido de uma consoante, o Y é transformado para IES. Ó. Cries, try, studies. If the verb ends in SS, X, CAG, SAG, Z or O, ES is added. O ES é adicionado. Box, boxes. Watch, watches. Go, goes. Deu para entender? Página 14, people. Até onde eu vou com vocês hoje aqui? 15. Página 14. Based in the third person singular spelling rules, que são essas regrinhas que a gente viu aqui, ó. Baseado nas regrinhas aqui de baixo do quadrinho roxo. Complete the following table, then listen and check your answers. Baseado nas regras de pronúncia, de escrita da terceira pessoa do singular, complete a tábua abaixo, o quadro abaixo para nós, né? Em seguida, ouça e cheque as respostas. Vocês vão dar um pause agora e vão fazer. 1, 2, 3, pause, vai e faz. Vamos lá então? 1, 2, 3, fazendo. Voltando, vamos lá. Whistle, people. O que é whistle? Assobiar. Fica whistles. Do, fica does. Fix, fica fixes. O que é fix, pessoal? Colar, né? Fixar. Kick, kicks. Kick é chutar. Hit, fica hits. Win, fica wins. Trash, fica trashes. Miss, fica misses. Commit, fica commits, que é comprometer, algo assim. Apply é aplicar, fica applies. A-P-P-L-I-E-S. Então, o commit, vocês só vão acrescentar um S. O misses, vocês vão acrescentar um E e um S. O trash, vocês vão acrescentar um E e um S.
Win, vocês vão acrescentar só um S. Hits, vão acrescentar só um S. Kick, vão acrescentar só um S. O do, vão acrescentar o E e o S, fica does. E o whistles, vocês vão acrescentar só o S no final. Muito fácil, né, pessoal? Agora aqui, ó. Frequency adverbs, mais matéria nova para hoje. Ó. Frequency adverbs. Frequency adverbs describe when or how often something happens. Os advérbios de frequência descrevem quando ou como algumas coisas acontecem frequentemente. They are usually used with the simple present. Some examples of frequency adverbs are. Eles são frequentemente usados com presente simples. Ó, alguns exemplos de advérbio de frequência. Vamos lá. Never, rarely, hardly and ever. Sometimes, às vezes. Never é nunca. Rarely, hardly, ever é raramente, né? Often, frequently, frequentemente. Usually, muitas vezes, no caso, né? E always. Always é sempre, pessoal. Tem uma música do Bon Jovi chamada Always. Vocês conhecem? Bota aí no YouTube, Always, Bon Jovi. Uma música romântica de quando eu era garotão. E é uma música bem bonita. Usually, usualmente. Então, esses são advérbios de frequência que a gente usa para expressar como e quantas vezes as coisas acontecem. I usually play guitar in my room. Eu toco violão com frequência, né? Usualmente no meu quarto. Toco. Estou compondo um disco de punk rock. Eu sei que tem uma gurizada aí do primeiro ano, que é do rock progressivo, né? O pessoal que daqui a alguns anos vai estar tocando muito. Se eu tivesse sido do rock progressivo na juventude, eu estaria tocando muito hoje. Mas eu sempre fui punk, né? Eu era punk. Não sei se isso assusta vocês ou não, mas eu era punk na juventude. Então, e ainda tem alguma coisa do punk rock, tem uma tatuagem aqui no braço, acho que eu já falei pra vocês, até mostrei. O que isso tem a ver com o assunto mesmo? Eu nem lembro mais, vamos lá. A música do Bon Jovi, né? Always. Escutem a música. Bonitinho. Os advérbios de frequência são usados para quando a gente... Isso que eu estava dando exemplo, né? E eu usualmente toco violão, é para dar essa medida de tempo e de acontecimento de alguma coisa. I never... O que eu não faço nunca? I never exercise in the street. Eu nunca me exercito na rua. Sempre me exercito dentro de algum ambiente. Eu corria na Saraiva, corria aqui agora no condomínio, agora não corro mais. Estou enorme. Adverbial phrases of frequency are made up of more than one word and they also describe the frequency with which something happens. Frases adverbiais de frequência, ou seja, locuções, expressões, são feitas de mais de uma palavra e elas também descrevem a frequência com que cada coisa acontece. Some examples of adverbial phrases of frequency are, ali ó, alguns exemplos, pessoal, de frases adverbiais, locuções adverbiais, que é o que a gente conhece aqui no Brasil. De frequência são, ó, every day, todo dia, twice a week, 2 vezes por semana, once a month, 1 vez por mês, now and then, agora e depois, all the time, todo tempo, and from time to time, de vez em quando, né, de tempo em tempo. Deu para entender? Regarding the position of adverbs in a sentence, one-word adverbs are commonly placed after the verb be and before other verbs. Esse regarding, pessoal, regarding é a respeito, né? A respeito da posição dos advérbios numa sentença, numa frase, a posição que eles ocupam, ó, onde eles vão ficar na frase. Os advérbios de uma palavra são comumente, localizados depois do verbo be e antes dos de outros verbos, ou seja, ele fica depois do... Tá torto isso aqui, gente? Ele fica depois do verbo to be, não, fica, antes do verbo be e depois de outros verbos. The adverbs, os advérbios, sometimes, occasionally, often, frequently and usually may appear, podem aparecer
at the beginning or even at the end of a sentence. Pode aparecer no início ou no final da frase. Adverbial phrases are placed, as locuções adverbiais. Adverbial phrases are placed, são localizados, at the beginning or ending of the sentence, no começo ou início da frase. Study the following examples. Estudem os exemplos abaixo. Ali tem, ó. Julia is never late for volleyball practice. Acharam ali o advérbio de frequência? Eu fiquei em dúvida se eu falei errado para vocês aqui, não sei se eu falei, eu vou corrigir, caso eu tenha falado certo, tudo bem. No parágrafo acima ali, ó, one-word adverbs are commonly placed. Os advérbios de uma palavra são comumente encontrados after, que é depois do verbo be, e antes de outros verbos. Before é antes, after é depois. Não sei se eu troquei na hora, mas me deu a impressão que eu troquei. Julia, os exemplos. Julia is never late for volleyball practice. Julia nunca está. Olha só, a gente usa o nunca antes do verbo. Eles usam o nunca depois do verbo. Ó. Julia is never late for volleyball practice. É um advérbio de uma palavra só. Então, ficou depois do verbo to be, que é o is. Marcos always warms up before playing soccer. Agora aqui, ó, always, que é um advérbio de frequência. Marcos sempre aquece antes de jogar futebol. Nesse caso, como não é um verbo be, ele vai ficar antes do verbo normal, que é o warm up, aquecer, como a gente usa aqui. Mas quando é o verbo be deles, o advérbio de frequência fica depois. Agora aqui o sometimes, ó, que é o que estava listado ali em cima, ó, the adverb sometimes, occasionally, often, frequently and usually may appear at the beginning or even at the ending of a sentence, que a gente falou. Esses advérbios podem aparecer antes ou depois da sentença. Tá grande esse vídeo, né? Sometimes I watch sports TV, no início. We go swimming from time to time, ó. Um advérbio de frequência de 4 palavras. Ficou no final. Pay attention. Preste atenção. When using hardly ever, consider it as a one-word adverb. Examples. I hardly ever see him at school. I know it sounds strange, but he's hardly ever wrong. Quando nós usamos o hardly ever, considere como uma palavra, como advérbio de uma palavra só. O hardly ever, ele tem significado como se fosse uma palavra só. A gente traduz ele como uma palavra só, mais ou menos, deu para entender? O hardly ever fica como dificilmente, ó. Eu dificilmente vejo ele na escola. Eu quase nunca poderia ser também. Eu sei que isso soa estranho, mas ele dificilmente está errado, ele dificilmente erra. Deu para entender? Agora aqui, ó, nós temos na página 15 vários exercícios para vocês fazer. Vocês vão dar pause e vão fazer. O primeiro exercício, write play, go or do for the following sports, é sobre o início desse capítulo. Lembram que a gente viu isso na página... Where is the page? Página 6 do livro. Nós vimos aquilo ali na página 6 do livro. O resto é para completar com simple present, o 5. E o 6 é para reescrever as frases usando advérbios de frequência. E o 7 é para responder as questões abaixo usando advérbios de frequência também. Tá bom? Deem pause e façam que eu volto para corrigir. Não esqueçam que vocês podem consultar no livro aqui tranquilamente. É um exercício, esse aqui é o mais demorado do dia, mas é tranquilo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, pause e faz. Uou, voltando para corrigir, vamos lá.
Number 4, write, play, go or do for the following sports. Lembram que a gente achou alguns esportes lá na página 6, os esportes que são usados, o do, o go e o play. I play soccer, I play voleibol, I play ice hockey, quando são esportes coletivos. I go mountaineering, quando são esportes terminados com ing, usa o go. E o do é para judô e karatê, esportes individuais. I do. Lembram disso? Vamos ver então. Cricket. I play cricket. Biking, lembra? ing no final. I go biking. Gymnastics, eu faço sozinho nesse caso. Então, I do gymnastics. Waterpolo. Waterpolo é um esporte coletivo. Já viram? É os caras nadando, jogando umas bolinhas uns pros outros, assim. I play. E athletics. Athletics, será que tá certo essa minha pronúncia? Tá perto, é athletics. Athletics, pessoal. I do. Eu faço atletismo. I do. Kung Fu. Individual. I do. Hanging gliding. O que é hang gliding? Eu acho que hang é pendurado. Hang gliding, asa delta. Termina com ing. Go. Scuba diving. Scuba diving. Diving é mergulho. O que é uma scuba? Scuba diving é mergulho. Diving eu sabia que era mergulho. Agora com o scuba na frente eu achei que seria uma coisa bem diferente. Como termina com ing, I go scuba diving. E play. Dei a resposta. Que animal, esse professor. Beisebol, esporte coletivo. I play baseball. E badminton. Badminton, nome bonito, badminton. Aqui a gente chama de peteca. I play peteca. Number 5. Completar com a forma correta do verbo no simple present. Lembra? He, she, it, muda o verbo. Então nós temos I, quando é eu, normal. I love skiing. Neymar. Neymar é he. He muda. Verbo terminado com Y. He plays. Plays, com S no final. YS. Johnny é he. Johnny mudou. O go vira goes. Sol and I. Nós. We. Fica normal. We do. E Charlene. She. Study. She studies. E tira o Y, fica IES. Rewrite the following sentences. Então, usando os verbos advérbios de frequência. Está acabando meu tempo aqui. Marcos is always reads to play sports. Letter B. Evelyn goes running from time to time. Goes running from time to time. Fácil, tá ali, é só escrever. Colocar na posição que vocês aprenderam agora. I do yoga 3 times a week. 3 vezes por semana. My mother does Zumba once a week. Faz Zumba uma vez por semana. Brian goes running with me. Brian never goes running with me. Se fosse verbo to be, ficaria o verbo antes, lembra? E a 7, pessoal, é para vocês responderem com as palavras de vocês usando verbos de frequência. Exercitem o uso dos verbos de frequência aqui, não tem como corrigir as frases de todos. Claro, vocês podem mandar para o atividadesEAD@alternativarg.com.br, tá bom? Que eu dou uma olhada. Pessoal, por hoje é só. Meia hora de aula, que dá muita coisa para vocês fazendo aí, eu sei que dá muita coisa mesmo, tá bom? Mas fiquem tranquilos, façam as atividades e de boa, tá bom? Vão mudar coisas nesta semana, eu não vou adiantar o que é, porque pode ser que não aconteça, mas é uma coisa que vai deixar vocês mais aliviados, tá bom? Kisses do Teacher, até a próxima, fui!